Boa noite, graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus que é vivo. Meus amados irmãos, estou aqui nessa tarde para que eu fazer com a meditação os nãos que nós recebemos em nossas vidas. Nós somos muito acostumados, né, a querer sempre ouvir o sim. E às vezes o sim, meus amados irmãos, não representa a realidade da vida para a gente, né? Na realidade, o sim, muitas vezes, ele vem massagear o nosso ego. Nós, como homens, nós talvez fomos habituados a sempre receber o sim, né? E muitas vezes o sim em nossas vidas, eles não refletem a realidade daquilo que Deus quer para a gente, porque muitas das nossa vontade não é a vontade de Deus. E nós somos habituadamente acostumados ao querer ouvir sempre um sim. É bom, né? Satisfaz, massageia o ego da gente. Meus irmãos, mas dentro desse não, eu gostaria de ler aqui no livro de Josué, capítulo 1, só para enfatizar mesmo, né? Para deixar mais enfático o termo da Bíblia, que nós o nosso parâmetro, certo? É a palavra de Deus. E nós temos que tê-la, temos que falar sobre ela, tá? Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos rege, é ela que nos guarda. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus guardada e a manifestamos, nós não perdemos a razão, né? Tanto a razão, que eu quero dizer, dentro da lei, como a razão, o intelecto do homem. Tá bom, irmãos? Josué capítulo 1, a letra da Bíblia que é muito pequena, mas eu já tive passando aqui em vista, né, e lendo. Deus fala para Josué quando Moisés, né, faleceu. Deus entregou o povo, a coordenação, a liderança do povo de Israel nas mãos de Josué. Numa live passada nós falamos também, nós comentamos que Josué, como sendo o sucessor de Moisés, né, ele teve essa incumbência dada por Deus, né? E no capítulo 1, do versículo 9, Deus falando para Josué diz: não te mandei eu, ser corajoso, não temas, eu serei contigo, tá? Essa foi uma ordenança de Deus para Josué. Amados, agora vamos ser breve mesmo, seremos breve, tá? Eu vejo assim que todas as vezes, há exceções, né? Não vou dizer todas, me desculpam, mas quando Deus fala um não dentro da Bíblia, é sempre um motivo de empolgar as pessoas, né? De não barrar, né? No caso agora, que eles não te mandei eu, né? Vai ser uma bênção, falou com Abraão, né? E assim tem sido Deus para com toda a humanidade, né? Muitas vezes a gente vê o não de Deus como um recluso, como sendo Deus querendo nos barrar em algo, né? E é totalmente o contrário. Deus, ele quer o melhor para nós, né? O não dentro da Bíblia, irmãos, ele vem como uma advertência, tá? Deus não, o não de Deus não é aquele não que muitas vezes eu mesmo, às vezes com os meus filhos, ou às vezes nossos pais falavam com a gente: não faça isso, não faça isso, né? O não de Deus não, o não de Deus, quando ele coloca,
É justamente um não de advertência. Porque Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão sábio, né? Porque Deus nos deu livre-arbítrio, irmãos. Deus nos deu livre-arbítrio. E é uma das coisas que Deus, mesmo Ele sendo Deus, Ele não toca nas nossas decisões. Ele deixa ao nosso bel prazer. Ele sendo Deus, Ele poderia, não faça isso, não faça aquilo, não. Mas Ele nos deixa para que nós possamos vir a decidir todo e qualquer ato que nós venhamos a decidir aqui debaixo dos céus, na terra. E o não em nossas vidas, eu costumo sempre colocar uma comparação, tá? O não serve, irmão, de advertência, né? Você vai dirigindo, vem um sinal de advertência, que é o amarelo, né? E depois vem um sinal vermelho. O sinal amarelo ele adverte, olha, daqui a pouco vai ficar o vermelho. E você, como um bom condutor, um bom motorista, no amarelo você vai maneirando até chegar ao vermelho e para, stop, né? Assim é Deus em nossas vidas, tá? A Bíblia diz de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado, né? Nós somos desvairados, né? Quando para tomarmos nossas decisões, ou seja lá o que for, mas Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, né? É justamente Ele que é o moderador, né? Que Deus deixou, né? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês o Espírito, né? Até a consumação do século. E é esse Espírito que está dentro de nós que nos modera, que nos acautela, tem a calma, tá? E é ele que nos faz ter essa consciência, né? Consciência do pecado, do juízo, né? O Espírito Santo, o que é que ele convence o homem? Do pecado, da justiça e do juiz, né? Então o Espírito Santo ele tem essa incumbência na vida do homem, né? De nos orientar como nós devemos prosseguir. E Deus no Antigo Testamento ali, quando ele fala, o próprio Deus fala para Josué, né? Deus o orientou como ele deveria seguir, né? Disse que ele não temesse, né? Que ele fosse corajoso, né? Que ele seria com ele, que Deus seria com Josué. E hoje nós temos, irmãos, a direção do Espírito Santo de Deus. É para nós termos a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos coordena, é Ele que nos consola. Muitas vezes nossos caminhos, tá, são caminhos pedregosos, né, cheios de pedras, e às vezes nós tropeçamos, né? E o Espírito Santo está sempre ali conosco, nos consolando, né? E nesse mundo que nós estamos, que é um mundo cruel, irmãos, que somos apontados, somos perseguidos, né? Muitas vezes nos encontramos em momentos difíceis, tristes em nossas vidas, porque nos abatemos, sim. Não somos super-homens, temos um Deus que pode todas as coisas, que nos garante a vitória, né? Mas nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós ainda não somos ilimitados, nós seremos, mas nós atualmente, aqui na Terra, nós somos homens limitados e sujeitos. Porém, aquele que nos guarda, o Deus de Israel, ele é misericordioso. E pelas suas misericórdias, falamos como Jeremias
disse, né? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E por isso nós estamos de pé. Mas são dias difíceis para nossas vidas. Mas Deus nos garante a vitória. Né? Nos garante e já nos garantiu lá na cruz do Calvário. E nesse dia a dia que nós caminhamos, tá? É justamente onde nós vamos nos deparar com as injustiças do mundo, né? Que muitas vezes querem nos fazer parar, né? Eu lembro bem da letra do hino do pastor Armando Filho, né? Por todas as provas que eu já passei, são bem difíceis, né? E muitas vezes elas querem nos fazer parar. Mas o nosso Deus, aquele que nos garantiu vitória, é Ele que nos faz prosseguirmos. E muitas vezes, nesse caminho que nós percorremos, nós recebemos os não, né? Não vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. E às vezes, irmãos, nós não estamos preparados para receber um não, né? O não, irmãos, que nós recebemos na vida são advertências de Deus, né? São o sim de Deus para nós. Eu costumo sempre dizer que um homem não se conhece ou não conhece alguém, né? Eu conto a história sempre na minha vida profissional, que meu primeiro emprego que eu tive na minha vida profissional, trabalhava num determinado local e o meu chefe financeiro, pessoa altamente, na maneira de se falar, legal, cara legal pra caramba mesmo. E eu tinha um colega que era como se fosse um irmão para mim. Ele faleceu, o Gilson. O cara me ajudou de toda maneira, Até meu primeiro carro que eu tive foi um bug e foi ele que comprou para mim, eu paguei parcelado para ele. Era maravilhoso, Gilson, tá? E esse nosso chefe, eu trabalhava na época que eu trabalhava num determinado supermercado, na parte de contas a pagar, né? Aquele tempo era um emprego bom, né? A gente saía assim logo dos estudos, terminar os estudos e trabalhar. Ganhei meu primeiro salário, foi bom. Botei lá no quarto, acendi uma vela para consagrar, irmãos. Mas hoje nós sabemos a quem nós devemos nos consagrar e consagrar tudo ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas em nossas vidas. E esse nosso chefe, que era o encarregado financeiro, ele sempre disse: Evaldo, ajuda o Gilson ali, que vai ter muito pagamento para fazer. E os bancos naquele tempo abriam 10 horas e se fechavam 4 horas. E era muito pagamento que se fazia. Aí eu saía para fazer pagamento com o Gilson e tal. O Gilson era o contínuo e eu ajudava. Aí quando nós íamos sair para fazer os pagamentos, aí a gente passava, a gente ia almoçar, né? É óbvio. E a gente passava e almoçava uma churrascaria que tinha um posto lá perto, ali na Misterral. Lá era mistão, lá era comida boa mesmo. E aí o chefão assinava lá o vale, tava refrigerante no meio. Aí uma das vezes o dono do estabelecimento, ele estava lá justamente com o superintendente. Aí o superintendente foi chamar a atenção do nosso chefe, porque, olha, eu vi o Evaldo e o Gilson ali na churrascaria, banquete danado lá, e o limite para almoço é esse daqui. Aí quando nós chegamos no pagamento, aí o nosso chefe, olha, Gilson, Evaldo, vem cá, maneira
de almoçar ali quando o superintendente estiver ali, que ele veio chamar minha atenção, que estava um banquete lá na mesa de vocês. Assim tá bom, né? Mas deixa passar um tempo, quando passar assim 2, 3 dias, vocês podem arrochar o nó, que eu assino aqui o vale, não tem problema não, eu como a bronca. Aí tudo bem. Mas isso ocorria continuamente. E continuamente o superintendente chamava a atenção do nosso chefe. Tá? Porque ele liberava esse almoço pra gente, a gente naquele tempo era jovem, queria saber que estava lá. Entrava mesmo no meio da roda mesmo ali e fazia e acontecia. Mas também nós dávamos conta do nosso trabalho, dávamos conta do recado. Aonde eu quero chegar? Que muitas vezes o nosso chefe se prejudicou por causa da gente, tá? De mim e do meu colega. Era chamado a atenção pela superintendência, às vezes também pelo próprio dono do estabelecimento, né? Pelo diretor geral. E o porquê disso? Porque ele não queria dizer um não para a gente, queria dizer o sim. Né? E muitas vezes, amados, nós nos prejudicamos, porque nós queremos só dizer sim para as pessoas. E muitas vezes essas pessoas são aquelas que estão mais próximas de nós, nossos filhos. Né? Muitas vezes nós queremos dizer um sim. Eu costumo sempre falar com a minha esposa, né, sobre os nossos filhos e tudo, e em toda circunstância, seja aqui em casa ou fora, irmãos, eu procuro ser imparcial, tá? E a minha imparcialidade, irmãos, começa dentro de casa. Às vezes eu sou tido como um pai assim, duro em tudo, mas porque eu aprendi. Não fui militar, não, mas sou desse regime, tá? A imparcialidade. E muitas vezes você ser imparcial se torna-se, às vezes, como as pessoas falam, abro e fecho aspas, chato, né? Na maneira de se falar. Por causa da sua imparcialidade. E eu sou assim. A minha imparcialidade começa dentro de casa, com meus filhos e com minha esposa. Ela sabe disso, eles sabem disso. Aquelas pessoas que estão próximas de mim sabem também da minha maneira de agir como é. E assim eu sigo a minha vida. Então, muitas vezes é preciso nós dizermos um não. Porque quando você diz um sim para a pessoa, aquela pessoa não vai te conhecer. Uma pessoa só vai conhecer outra quando recebe um não. Quando você é barrado. Opa, Evaldo só vinha me dizendo sim, sim, agora diz um não. Eu conto até história, irmãos, permitam-me. Nessas minhas andanças profissionais, né? Naquele tempo tinha-se um encarregado de escritório, né? Tinha um encarregado de escritório, e eu fui trabalhar num determinado departamento, uma loja também, e assumi o escritório de lá. E tinha umas amigas lá da gente também, que a gente gostava muito, né? A gente gostava muito dessas amigas. E muitas vezes ela chegava atrasada. E eu chamei a atenção, mas ela continuou chegando atrasada. Eu fiz uma advertência, tá? E ela, parece-me que ela pegou e enrolou, rasgou, não sei, né? Aí, irmãos, da próxima vez que ela faltou, foram 5 vezes. E eu notei que ela estava faltando para tentar talvez tirar a minha credibilidade, né? Minha credibilidade no departamento. E eu, muito amiguíssima minha mesmo, muita amiga da minha amiga mesmo. Aí eu peguei, naquele tempo tinha um memorando interno que chamava-se CI, né? A CI. Eu peguei e fiz na CI pro departamento pessoal, dando as contas dela. E quando chegou esse memorando no departamento pessoal, paz do Senhor, irmã Neide, Deus continue abençoando a amada irmã.
E quando esse memorando chegou no departamento pessoal, a encarregada do departamento pessoal foi para o diretor-geral e disse, olha, Eval está dando as contas da funcionária. Como fez assim, quisesse barrando aquilo que eu tinha feito. Mas ele disse assim, olha, se ele tomou essa decisão, eu endosso. Tá? Se ele tomou essa decisão, eu endosso. Irmãos, a partir daquele dia ali, eu comecei, me fortifiquei mais com tomadas de decisões, tá? Pela sua imparcialidade e pela credibilidade. Você não deixar misturar as coisas, tá? Em todas as decisões, irmãos, que eu procuro tomar, às vezes ela é dolorida, mas eu sou imparcial. Procuro ser imparcial nas minhas decisões, quer seja religiosa, política, profissional, tá? Eu sou imparcial. E quando isso ocorreu, aí o departamento pessoal baixou a bola, né? A chefe do departamento pessoal baixou a bola e começou a me tratar com mais me ver com bons olhos, né? E assim foi a nossa vida. Então, a questão é que eu quero dizer, essa pessoa vinha faltando, eu vinha conversando com ela, vinha alertando que não fizesse isso, que eu sou muito, sempre fui, irmãos, assim, de dar conselhos. Deus sempre foi assim comigo, mesmo antes de nós sermos cristãos, né? Deus me deu essa incumbência, me deu esse dom, né? De sempre aconselhar as pessoas. E sempre não querer o mal de ninguém. E não tirar proveito de ninguém, tá? De não tirar proveito de ninguém. E quando ela veio me falar, ela disse, mas tu deu minhas contas assim, olha, eu conversei contigo, conversei, te chamei 5 vezes, nem te suspendi, mas fiz isso daqui. Então, mas por que tu fez isso aqui? Eu fiz isso porque você estava fazendo, querendo me colocar contra a parede, querendo me tirar proveito da minha bondade que eu tenho por você. Então, as pessoas só nos conhecem, na realidade, quando você vai dizer um não. Tá? Que muitas vezes o sim, ela inibe de você me conhecer. Quando eu digo sim, 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 você jamais... Eu posso estar dizendo um sim, está prejudicando você. Mas primeiro eu me prejudico. Depois eu prejudico você. Que nem esse meu chefe, esse meu encarregado. O sim que ele estava dando para nós era só assinando o documento, a liberação do nosso banquete que nós fazíamos, né? Mas ele estava sendo chamado e tinha um chefe lá de outro departamento que não gostava muito deles, que até que ia descontar os vales, dos nossos vales no salário deles. Não pode descontar, não tem problema não, ele dizia, né? Quer dizer, ele estava se prejudicando por nós, tá? Ele estava se prejudicando por nós. Então, quando você muitas vezes diz um sim, tá? Você se prejudica e prejudica outra pessoa. Porque a partir daquele momento ali, quando você recebe um não, você começa a meditar, a ver os dois lados da moeda, né? Que muitas vezes quando o sim, você vê um lado, né? Aí você anda, desenrola, vai para todo canto. Mas quando você recebe o não, você espera aí, né? O não é sinal de advertência em nossas vidas. Então, quando isso ocorre em nossas vidas, é motivo de você parar, raciocinar e ver o melhor. Tá? Qual é o melhor caminho que eu devo percorrer? A maneira de eu agir. Qual é a maneira de agir? E na nossa vida espiritual, Deus sempre quer o melhor para nós, irmãos. Deus quer o melhor para nós. E esse não que nós recebemos muitas vezes, de Deus, não é o não para você parar,
é um não para você raciocinar. Aquele não que serve de stand-by, na maneira de falar, né? Existe um não stop e stand-by. Stand-by você aí prossegue novamente, né? Então são essas coisas na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, que você deve estar preparados para receber, né? Os não de Deus em nossas vidas é que Ele quer o melhor para nós. O não de Deus são sim para as nossas vidas. São sim, né? Deus quer sempre o melhor em nossas vidas. Nós, como seres humanos, nós não estamos muitas vezes preparados para receber um não. Mas nós temos que ter ensinos, tá? Preparativos. Tá? Porque muitas vezes nós temos um não, recebemos um não e nos decepcionamos. Tá? Nos decepcionamos com aquele não. Mas o não, como já falei em nossas vidas, irmãos e amigos, o não é sinal de advertência, né? Quem nos dá um não são pessoas que nos amam. Talvez essas pessoas que nos dão e falam não para a gente não sabem o verdadeiro significado da palavra não, né? Eu estava vendo até uma professora falando no Hebraicos, falando sobre a palavra não, né? Que ela disse que o não, ele é justamente o sim de Deus, né? A palavra não, ela fez um não em hebraico, 3 letras que significam em hebraico, tá? Então, nós temos que ter, temos que ser preparados, tá? E receber a capacidade de sabermos absorver os não em nossas vidas. Você vê que aquelas pessoas, muitas vezes as pessoas, às vezes até nos procuraram, até algumas pessoas assim que já nos procuraram, não foi recente, faz tempo, né? Assim, os tempos. Eu congregava na Vesmares, né? E muitas vezes a gente, em outras congregações também, os irmãos nos procuravam e falavam, vem cá, na Assembleia de Deus era porque que eles não estavam pregando, né? Que o irmão não dava oportunidade para eles pregar, porque eles só iam nos cultos de pregações, quando era terça-feira que era escalado para pregar, ou então no domingo, quando era para sentar no púlpito de gravata e tudo, né? Mas quando era no culto normal, eles não queriam ir para o culto. Então, aí o irmão, determinado irmão, né, que estava dirigindo a igreja, nos deixou eles sem pregar um tempo, né? Aí eles vieram perguntar por que não estavam pregando e tudo. Eu disse assim, rapaz, olha, eu tenho uma filosofia eclesiástica, irmãos, tá? As pessoas, às vezes, elas te procuram para querer falar da liderança, tá? E eu te dou um conselho. Olha, irmãos, uma palavra simples, olha, vá falar com o pastor. Você tem acesso a ele. Tá certo? Irmãos, a melhor coisa que tem é você, eu costumo sempre dizer o seguinte, me permitam eu falar a seguinte frase, que nisso não cabe para a liderança, né? Aquele que quiser procurar alguma coisa, vai ao dono, tá? O dono, você não tem acesso ao dono? Então, vai ao dono, tá certo? Você tem acesso. Aí você quer que eu vá? Por que você não vai falar aquilo que você... Se você está sentindo alguma dor, está doendo, vá no dono, que o dono sabe o porquê. Entendeu?
Então, muitas vezes as pessoas, elas querem que você venha absorver, tá? Que você se integralize com os problemas dele, para se misturar, para os problemas dele não aparecer só. Aí ele te envolve nesses mesmos problemas. O neguinho aqui é diferente, irmãos. Eu vou diretamente na pessoa, tá? Não tem... é o nosso caso como cristão. Se nós temos como chegar diretamente a Deus, para que nós procurarmos algum intermediário? Algum mediador, né? O que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, né? Quem é o nosso mediador? Quem é o mediador entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Não há outro nome a ser dado. Não há outro mediador. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, né? Tinha um sacerdote que ele pegava os pecados do povo e ia queimar o pecado do povo ali dentro do Santos do Santo, né? Santo dos Santos, tá? Levava o cordeiro imaculado, né? E ia queimar o pecado do povo. Mas hoje nós não precisamos mais do sacerdote, porque Jesus veio e quebrou essa barreira, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E hoje nós temos o livre acesso de procurar diretamente ao Pai, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos deu esse acesso, através dele, tá certo? Grande virtude que nós temos, que o homem tem, buscar Deus. Então, se nós temos os nossos problemas para resolver e podemos ir nós mesmos, por que nós não vamos? Por que precisa de outras pessoas, né? Então nós devemos estar preparados, irmãos, né? Que muitas vezes, volta aqui atrás e dizer, muitas vezes as pessoas elas têm medo de receber um não, né? Mas um não em nossas vidas, irmãos, volta a dizer, não é uma barreira. O não em nossas vidas não é uma barreira, é um ensinamento. São momentos que nós paramos para pensar, mas nós fomos habitolados, nós fomos instruídos de dizer que o não é uma maneira de barrar, de dar um stop total. Mas muitas vezes o não em nossas vidas, principalmente para a vida do cristão, é melhor do que um sim. Nós confundimos muitas vezes a vontade de Deus com a permissão de Deus, né? Nós confundimos. Deus permite, mas era a vontade de Deus fazer aquilo? Não. O divórcio é da vontade de Deus? Não é, mas é permissível. Mas por que Deus permite? Por causa da dureza dos nossos corações. Então, tudo aquilo que vem ocorrer em nossas vidas, de nós, de nos barrar, tá, em algo, nós devemos analisar, irmãos. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para fazer esse balanço, tá? Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, tá? Primeiro, todas as coisas, ela vem ao espírito do profeta. O espírito do profeta analisa, mas a resposta final é do Espírito Santo de Deus. Mas, como nós temos o livre-arbítrio, tá? Nós tomamos decisão. Justamente, muitas coisas nós pagamos um preço,
tá? As pessoas, eu creio o seguinte: Deus não castiga. Eu sempre disse isso, mesmo antes de ser cristão. Nós pagamos um preço daquilo que nós procuramos, né? É a velha lei da semeadura, né? Aquilo que eu vou plantar, eu vou colher, né? É por isso que Deus diz, a palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? De que eu vou me queixar? Ah, porque isso está ocorrendo, isso está ocorrendo. Eu tenho que queixar do meu próprio pecado, daquilo que eu procurei, daquilo que eu plantei. Eu planto abacaxi e quero colher maçã, não tem lógica, né, meus irmãos? Mas, amados, era isso que nós queríamos passar para vocês, tá? O não é o fim. O não é o fim. O não é o começo. É o recomeço. O não é o recomeço de uma nova vida. E Deus está sempre nos prepara. Um novo amanhecer, um novo amanhecer, um novo amanhecer. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Hoje eu estou falando do não dessa maneira que eu estou passando para vocês. Amanhã eu falarei do não de outra maneira, porque ela vai se renovando dentro da gente. E nós vamos tendo essa maneira de falar, porque Deus renova cada dia em nossas vidas. Apesar de os dias ser maus, e a palavra diz que basta um mal a cada dia, né? E que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas quando a Bíblia fala não nos preocupar, não é dizer que nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar sim. É que as nossas ansiedades nós devemos jogar nos pés do Senhor e dele vai cuidar. Porque a ansiedade nos tira o raciocínio de nós vermos o melhor de Deus em nossas vidas, né? E volto a falar aquele jargão que muitas pessoas, muitos cristãos condenam, né? Diz que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Amém. Jesus foi o melhor de Deus em nossas vidas. Mas o melhor de Deus na vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho, já chegou. Não vamos ser egoístas, irmãos. Não vamos ser egoístas. O melhor de Deus para eles também tem que chegar, tá? E muitas vezes nós somos cristãos egoístas. Só queremos as bênçãos de Deus para nós. E não queremos que os irmãos venham gozar desse privilégio. Mas que a bênção de Deus seja manifestada a todos. Está conosco aqui também o nosso amado Gleison, congregava com a gente ali na Verdes Mares, né, Gleison? Paz do Senhor, meu amado irmão, viu? Obrigado pela sua presença e da Neide Vieira também aí. Um abraço para o irmão Elisiário, viu, irmã Neide? Um abraço aí nele, dê a paz do Senhor para ele. E que o melhor de Deus em nossas vidas seja a salvação dos nossos familiares, né? E seja dos nossos vizinhos. Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando eu congregava na Verdes Mares, que chegava em casa tarde, viu, Gleison? Quando eu via para Verdes Mares aí eu chegava em casa e tinha meu quarto, meu sobrinho dormia comigo, tá? E eu orava muito para ele. Não, eu orava para minha mãe e meu pai aceitar Jesus, tá? E às vezes quando eu estava de joelho, aí ele chegava da farra, né? Um bom menino mesmo, o Hélio. E eu estava de joelho orando. E foi a primeira pessoa que Deus salvou na família, foi ele.
entendeu? Foi ele. E hoje ele serve a Deus, é casado com a serva de Deus também, tem os filhos, e é diácono da igreja Senhor é Nossa Bandeira ali no campo industrial. Mas o melhor de Deus chegou para ele e vai chegar para muitos ainda. Não sejamos egoístas, irmãos. Tá? Não queremos só o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus está para todos. E Deus quer que todos nós venhamos a chegar ao pleno conhecimento da sua palavra. E a Bíblia diz quando nós atingirmos a estatura de varão perfeitos. E eu creio que a estatura de varão perfeito nós não atingiremos aqui na terra, né? Mas quando nós partirmos, aí sim, é a nova vida que nós seremos transformados com um corpo incorruptível, né? E nós iremos nos apresentar ao Senhor e o veremos face a face, que nem diz o hino 40 da harpa cristã, né? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Aleluia. Meus irmãos, então que os sim sejam bons também em nossas vidas, mas os nãos são ótimos. São ótimos. Nós crescemos com um não, tá? E muitas vezes nós encolhemos e atrofiamos com os sims. O sim é só no casamento, tá? E não aceitar Jesus. Mas nós venhamos analisar o sim e o não na vida cristã. Tá bom, meus irmãos? Eu quero lhes agradecer por mais esta noite que já está chegando, né? Já chegou. E que nós possamos amanhã ou depois de amanhã ou quando o Senhor nos permitir. Hoje o dia foi atribulado, está sendo atribulado, mas eu louvo a Deus, porque eu costumo sempre dizer, nas tribulações é o que o Senhor tem nos abençoado, tá? E o Senhor tem nos dado escape, por isso nós estamos alegres, estamos felizes. A alegria do cristão, a felicidade do cristão é diferente, né, do mundo, né? É diferente. Nós alegramos no Senhor. Mas vamos orar a Deus e agradecer por mais essa rica oportunidade que Ele nos concedeu, irmãos, de estarmos aqui e fazermos essa reflexão sobre os nãos em nossas vidas, tá? Eu volto a lembrar sempre quando Balaão, né, Baraque mandou que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. E todas as três vezes que Balaão foi amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Ele subiu lá no monte, no topo, né, na montanha, e foi erguer as mãos para amaldiçoar o povo de Israel. E pela terceira vez, quando ele voltou a Baraque, ele disse, olha, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus os abençoou. Irmãos, nós somos abençoados com rica sorte de bênçãos vindo do alto, tá? Não te preocupas com bênçãos não force, diga assim, não force as bênçãos, elas vêm naturalmente.
As bênçãos de Deus, elas nos enriquecem. Agora eu digo, irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Eu aprendi com o homem de Deus, com aqueles que muitas vezes levantam as mãos para nos abençoar. Nós devemos saber de onde vêm essas bênçãos, de onde provém, quem está abençoando, em nome de quem está abençoando. Essa pessoa tem respaldo para pôr a mão sobre a tua cabeça e orar? Não é questão de você de você querer julgar alguém ou querer ir contra o líder. Não. Mas se você receber a bênção em dúvida, ore, tá? Ore. Porque tudo aquilo que tem dúvida é pecado. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de realizações, é um Deus de bênção, é um Deus que junta e não espalha. Tá? Eu lhes digo, meus irmãos, eu lhes digo e vos digo, graça, paz, misericórdia, amor e a bondade do Deus vivo esteja sobre nossas vidas e nos guardando todos os dias, tá? A paz do Senhor para os amados irmãos. Um abraço, Gleison. Prazer em revê-lo mais uma vez por aqui. Paz do Senhor, irmã Neide. Dê um abraço aí no irmão Elisiário, tá? Que nós possamos outros dias estarmos aqui, meditando naquilo que Deus colocar em nossos corações. Tá bom? Paz do Senhor a todos. Deus os abençoe.